Boa tarde, Valber. Não é boa Olá, noite. boa tarde, como está, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, graças a Boa Deus. Que bom tarde. que vocês estão aí. Estamos aí aguardando mais 2 minutinhos para a gente poder começar. Vocês estão ouvindo bem? O pessoal aí que está nos assistindo está conseguindo ver e ouvir? Puderem dar um retorno aí para a gente na live, por favor. Temos algumas pessoas aí conosco, né? O pessoal certamente vai acompanhar essa live aí do Instituto Haja, nesse programa Congestão. Vamos conversar hoje aí um pouco sobre as varas de fronteiras, né? E a gente poder conhecer um pouco os desafios, as peculiaridades, de que maneira o Instituto Haja está contribuindo aí para que possa melhorar a gestão, a administração dos processos na Justiça Federal, aí no Norte, e mais precisamente em lugares, né, próximos a outros países, quais são os desafios. Então, tá tudo bem, né, pessoal? Eu espero que a gente consiga levar um pouquinho aí dessa experiência, né? Dessa experiência e que a gente ganhe aí cada vez mais adeptos à administração judicial, à gestão judicial, né, para que a gente consiga prestar também por meio do Instituto Haja uma justiça mais célere, mais eficaz, que consiga responder melhor. Pessoal, está dando aqui no meu relógio, em Minas Gerais, 19 horas, nos de vocês, 17 horas, não é isso? Isto. Então, tá bom. Então, eu queria dar boa noite mais uma vez aí ao doutor Valber, ao doutor Paulo Ayrton, são colegas das subseções aí no norte do nosso país, em várias situadas nas regiões de fronteira, né? E que a gente possa conversar durante 1 hora. Nossa live está prevista para acontecer de 19 daqui, horário de Brasília, até as 20, um pouco sobre o que é trabalhar num local onde a justiça se faz aí de forma tão próxima a outros países. Quais são os desafios, quais são os gargalos que já se conquistou, de que maneira o Instituto Haja tem propiciado aí uma melhoria na gestão judicial. Então, eu primeiro gostaria de começar aí ouvindo o nosso colega, Dr. Valber. O que você pode nos contar? Onde que você está? Conta um pouquinho para o pessoal sobre a sua trajetória, né? Onde você passou. Sei que andou aqui por Minas também. Andei sim. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de Boa noite. agradecer pelo convite, né? Agradecer o Rodolfo, né? O nosso colega já de uma caminhada aí, como ele mesmo falou, né? Eu já passei por Minas, então trabalhamos, né, em parceria aí, não na mesma subseção, mas em parceria. Agradecer, né, aos demais colegas que estão participando, agradecer também ao doutor, né, ao Instituto de um modo completo, né, pelos ensinamentos que tem trago para a gente, tem contribuído bastante, né, na nossa caminhada, na nossa forma de gestão. Bom, eu sou Valber, né, eu sou diretor de secretaria da Vara Federal Única de Tabatinga, no Amazonas. Eu estou com aproximadamente 23 anos de serviço público, né, eu completo 23 anos no mês que vem. E o meu começo de trajetória na Justiça Federal se deu na Justiça de Rondônia, né, na Seção Judiciária de Rondônia. Depois eu passei, né, pela Subseção Judiciária de Patinga e pela Subseção Judiciária de Divinópolis, né, ambas no estado de Minas Gerais. Foi inclusive nesse período aí que eu trabalhei, né, em parceria aí com o Rodolfo, né, o Rodolfo, se não me engano, estava em Pouso Alegre na época. E agora eu estou na direção da Secretaria de Tabatinga. Durante essas minhas andanças aí eu fiquei aproximadamente 10 anos em Porto Velho, né, 3 anos mais ou menos em Patinga e quase 7 anos em Divinópolis. E agora eu estou caminhando aí para uns 3 anos e meio, né, em Tabatinga também, de vinculação em Tabatinga. Na seção de Rondônia, né, que foi onde eu comecei, eu atuei como, né, trabalhei numa vara civil somente, as varas eram especializadas. Eu atuei como auxiliar lá do setor civil logo que eu entrei, né, um breve período depois como supervisor do setor civil. Depois disso eu passei a
atuar na assessoria da vara, né, trabalhando diretamente com o magistrado titular. E aí eu comecei como assistente e posteriormente como oficial de gabinete, né? Logo depois desse período foi quando a magistrada me convidou para estar atuando como diretor de secretaria, e o começo da minha atuação como diretor de secretaria se deu, né, justamente na subseção de Patinga, né, no ano de 2011. Então estou com um pouco mais aí de 12 anos, né, atuando nessa função de diretor de secretaria, e cada vez a gente tem aprendido coisas novas, né? Então essa é a minha, né, minha trajetória dentro do serviço público, da Justiça Federal, né? E fico muito feliz, né? Reforça aí a minha alegria de estar participando aqui hoje com vocês. Alegria nossa, doutor Valber, alegria nossa de saber que tem colegas aí, né, também levando conhecimento, experiência, trajetória já adquirida, né, aí pelo país, né? E que bom que está aí também, né, conjuntamente com vários outros colegas que têm participado dos nossos cursos aí do Instituto Haja, né, junto e perseverando aí nesse desafio de fazer uma justiça mais célere. Eu queria pedir agora, então, por favor, para o Paulo se apresentar, né, contar um pouquinho para a gente, né, o que é trabalhar numa assessoria, né, qual foi a sua trajetória também, Paulo? Conta para o pessoal, por favor. Primeiro, também é uma satisfação muito grande participar desse bate-papo com o Instituto Haja, da qual sou aluno. Eu vi o Rodolfo lá comentando os nossos comentários, mas não tinha visto pessoalmente não, assim, né? Mano a mano, tete a tete, para mim é uma satisfação enorme materializar, adentrar mais no Instituto Haja. Eu estou na Justiça Federal desde 2013, iniciei na subseção judiciária de Cruzeiro do Sul, que fica no extremo oeste aqui do estado do Acre, fica a 635 quilômetros da capital. Aqui no Acre nós temos Justiça Federal na capital, obviamente, e também em Cruzeiro do Sul, na ponta oeste e na ponta leste. Cruzeiro do Sul também é vara de fronteira, pois é fronteira com Peru e Bolívia. Não, só Peru, aliás. E aqui em Rio Branco a gente faz fronteira com Peru. Rio Branco não, a seção judiciária faz fronteira com Peru e com a Bolívia. E a gente também recebe processo do Amazonas. E desde 2018 eu estou aqui aqui na seção judiciária do Acre, na 4ª vara, que a competência é exclusivamente de juizado. Excelente. Muito bom, Paulo. Muito bom também. Eu queria saber também, Paulo, qual que é o trabalho que você está desenvolvendo aí? Aqui na 4ª vara da seção judiciária do Acre, eu trabalho na assessoria. Desde que cheguei aqui nessa vara, só trabalho na assessoria. Sim, ok. Elaborando minutas e secretariando o juiz em audiências. Em Cruzeiro do Sul, fui supervisor de processos cíveis, criminais e execuções diversas, assessoria também, e também fui diretor substituto da subseção. Ótimo, muito bom. Pois é, pessoal, no Instituto Haja a gente está tendo essa oportunidade de conversar aí em diversas oportunidades sobre os cursos, né, curso básico, curso intermediário, curso avançado de gestão judicial, né? E essa turma, então, do Acre e do Amazonas, né, tem sido realmente muito participativa aí na nossa plataforma, no Member Kit, né, de uma maneira que a gente selecionou
esses dois colegas e alunos, principalmente aí, né, sobre a batuta, né, do professor Carlos Haddad, do Dr. Luiz Pedrosa, né, que são os nossos principais fundadores, né, incentivadores da gestão judicial ao longo desse Brasil, ao longo desse período de mais de 10 anos que o Instituto Haja está aí trabalhando conosco. E eu estou aqui também, né, como participante e incentivador, né, do Instituto Haja e da prestação de serviço. E queria conhecer, então, além da trajetória dos nossos dois participantes, dois alunos, um pouquinho das unidades que eles trabalham, que contassem para a gente, Valber, por favor, o que é, qual é a vara, qual é a competência, qual é a principal divisão do acervo, como é que está acontecendo aí nessa vara de Tabatinga? Conta para a gente, por favor. A joia. Bom, a subseção de Tabatinga, ela possui vara única, né? Então a gente atua com todos os processos que são da localidade, né? Não existe uma divisão, né, com uma outra vara ou mesmo especialização, né? Então se trata de uma vara aí, para quem não é da justiça, né, uma vara que abarca todas as matérias, né, que é chamada de competência plena, né, mais o GF adjunto. Então, né, a gente trata das matérias cíveis, matérias criminais, execução fiscal, as matérias previdenciárias, todas elas atinentes né, à União, e sendo, né, como interessado também a União, né, no polo. A gente está hoje com um acervo total de aproximadamente 2.600 processos, né, dos quais aí aproximadamente 2.200 em tramitação ajustada. É um acervo que ele é relativamente baixo, né? Se a gente for comparar das demais varas da primeira região, principalmente, né, do TRF1. Só que há né, um grande ponto nisso aí, que é a nossa média de distribuição anual, né? Ela é uma média de aproximadamente 2.000 processos a 2.200 processos anual, né? Então é como se a gente recebesse anualmente uma nova vara que a gente está tendo. É lógico que nem todos os processos são trocados a todo ano, né? Todo ano, não é isso que a gente está dizendo, mas o volume é compatível com isso, né? Hoje nós estamos com 2.200 processos, né? E no último ano nós recebemos exatamente 2.225 processos novos, né, nos últimos 12 meses. Então, basicamente, né, representa esse volume de se dobrar a vara a cada ano. É porque a saída também ela é bastante condizente com esse número, então a gente consegue manter dentro desse patamar de 2.000 e poucos processos aí, né, com muito esforço e muita gestão. A prevalência aí dos nossos processos da matéria criminal e de juizado, né, são as duas matérias que são mais frequentes na vara. A gente tem hoje a matéria de juizado como maior volume, porque se trata ali né, do GF adjunto. O GF adjunto ele representa basicamente 50%, né, do nosso acervo, e logo na sequência a matéria criminal, que representa ali quase 40% do nosso acervo também. Então só essas duas matérias hoje representam aproximadamente 90% de tudo que tramita pela Justiça Federal de Tabatinga. Os procedimentos mais comuns que a gente tem lá, né, seriam essas duas matérias, embora também tenha processos cíveis, ações civis públicas, execuções fiscais, né, e tudo mais. Atualmente, a previsão de lotação, né, de magistrado é somente para um magistrado titular, né, depois, com a criação da 6ª Região, foram deslocados alguns cargos que estavam vazios do Tribunal da Primeira Região, e isso, né, houve o deslocamento do cargo do magistrado substituto também. Então, hoje não há mais a previsão de magistrado substituto, somente um magistrado atua na vara, e há a previsão também num quadro de 12 servidores, né, na vara. Só que ocorre que desses 12 servidores, né, atualmente nós só temos 5 servidores que trabalham em efetiva vinculação, né, à vara de Tabatinga. Então, né, se trata de uma unidade aí que a gente precisa realmente de suar a camisa lá, de ter muita gestão, muito empenho de todos, né, uma equipe muito boa, muito dedicada, muito focada. E só isso que permite que a gente consiga trazer, né, como eu falei, esse comparativo de entrada e de saída muito próximo um do outro. A gente tem hoje lá uma estrutura de funcionamento, além da nossa vara lá dentro da subseção, nós temos, né, uma SEMAN que presta o apoio lá com 2 oficiais de justiça, né, e a parte administrativa normal, da qual a gente está acostumado a lidar, que é a parte de distribuição de processos, e a parte administrativa mesmo que cuida do setor de pessoal. Então, hoje, basicamente, a unidade de Tabatinga ela funciona dessa forma, embora, né, quando ela foi
almejada, né, ela foi criada e, inclusive, o prédio de Tabatinga foi construído esperando, né, a existência de 2 varas. Então, a gente tem hoje um prédio que comportaria 2 varas, né, ou até mais, até em razão da questão do teletrabalho. Hoje, talvez, a gente comportaria até mais do que 2 varas, né, em espaço físico, mas trabalhamos desde a criação, existe realmente somente uma vara, né, em Tabatinga. Bom, como estrutura da unidade, Rodolfo, basicamente, né, são esses os pontos aí que a gente tem hoje. Uma questão também, né, que é um pouquinho diferente na nossa unidade lá, é que em razão da fronteira lá, e até mesmo da criminalidade existente, a gente, né, o terreno que abrange a Justiça Federal, ele comporta também aos fundos uma vila, né, que até recebeu o nome da juíza que faleceu num acidente de avião no deslocamento lá, que é a doutora Fabiola, né? Então existe a Vila Fabiola, na qual tanto os magistrados quanto os servidores que estão lotados em Tabatinga residem lá dentro, até como uma questão de segurança, de convívio, né, entre os colegas todos também, para que a gente possa ter essa tranquilidade, né? Então, ao fundo da subseção, né, existe essa vila, né, para a residência de todos. Excelente, Valber. Então, uma situação um tanto diferente, né? Sim, bastante diferente, né? Na verdade, eu não sei nem se em Cruzeiro do Sul havia algo parecido também, por ser uma região de fronteira, né? Ou se isso também é um pouco mais peculiar de Tabatinga. Eu sei que quando houve esse ideal dessa vila foi justamente, né, pensando basicamente na segurança. É uma região bastante violenta, né? A criminalidade é bem alta e o efetivo policial ainda não é tão presente assim, né? Principalmente o policiamento ostensivo, ele é bastante pouco ainda na região, né? Muito bom. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Fabiola, ainda quando estive em Belém do Pará, e foi uma pessoa que realmente mereceu essa homenagem pela dedicação que tinha, né, o comprometimento, e realmente foi uma perda ímpar para a Justiça Federal como um todo, especialmente no norte do país, né? Mas que bom que essa homenagem, essa vila serve, né, aí de abrigo, de acolhimento para os servidores, aí para os magistrados, para quem quiser, e oferece uma estrutura então capaz de, inclusive, de expansão, né, se assim for necessário. Sim, sim, há espaço suficiente que daria para comportar uma nova vara. Certo, ótimo. Agora, realmente me chamou a atenção, né, o fato de vocês terem 2.300 processos e terem quase metade, ou 40% criminal, é isso mesmo? Sim. Né, hoje a gente tem desses 2.000 e poucos processos ali, aproximadamente a metade deles são do juizado, o restante que sobra aqui é da vara. A gente tem aproximadamente 800 e poucos processos, né, 800 e pouco para 900 processos dos 1.000 que sobram da vara aproximadamente. Né? Então é um volume de criminal, ele é bastante elevado, né? Tanto o processo em si, né, o processo criminal, quanto as medidas conexas ali. Né? A gente acaba tendo também muita medida relativa à operação, então tem muito processo de busca, de quebra, né, pedido para poder ver questão de sigilo telefônico e tudo mais, né, que está ligado ali às operações policiais. Uhum. Excelente. E você, Paulo, o que você me conta um pouquinho aí da unidade judicial de vocês? Como é que funciona? Qual a estrutura que se tem? Como é que é a proximidade da fronteira? Aqui na seção judiciária do Acre são 4 varas, 3 de competência ampla e genérica, e a quarta vara, que é onde eu trabalho, a competência dela é somente juizado especial federal, que pega as causas cíveis de até 60 salários mínimos como valor da causa, e causas criminais com pena máxima até 2 anos. Certamente 95% dos processos aqui são previdenciários, num total de aproximadamente 20.000 processos em tramitação, ajustada dá 18.000 e pouco, e nós temos 2 juízes, titular e substituto. Sim. E é isso aqui na nossa unidade. Então
Duas ela realidades um tanto distintas, né? Uhum. Sim, pode seguir. são ajustadas, sem ser ajustada, dá 20 mil processos, né? Nessa vara, quarta vara. E a secretaria, nossa secretaria aqui, ela é dividida entre setor previdenciário, setor civil e criminal e diversos, e setor de execução, Uhum. a grosso modo. E assessores são um total de 5. Tem estagiários e voluntários, tem uma requisitada, o corpo de trabalho em torno de 23 pessoas. Ok. Então, temos aí duas realidades distintas, uma focada bastante aí no juizado, né? Aí essa quarta vara da seção judiciária do Acre, né? E eu queria saber, Paulo, assim, que tipo de demandas previdenciárias que vocês mais recebem, né? São benefícios por incapacidade ou são benefícios aí que tem alguma peculiaridade local? Como é que é? A gente tem observado que, ultimamente, a maior demanda é de benefício assistencial para pessoas portadoras de deficiência. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, são os de incapacidades, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O LOAS deficiente, como a gente chama aqui, o benefício assistencial, ele normalmente requer a realização de perícia médica e um estudo socioeconômico. E os médicos são nomeados aqui na cidade, que numa relação previamente credenciada no AJG, assim como os assistentes sociais. Tem alguns momentos faltam algumas especialidades, como psiquiatria, outros momentos estamos bem guarnecidos, fica variando essa disponibilidade de médicos. Perfeito. Compreendi. Muito bom. Beleza. E, pessoal, né, pensando assim em uma vara de fronteira, né? Em varas e unidades judiciais que se situam aí em lugares especiais em que outras carreiras, inclusive, você tem um incentivo, né, para que estejam lotados nessa localidade, né? O que vocês têm assim para nos contar que chama mais a atenção em termos de localização, de novidade, de que vocês imaginam pela experiência já contada ou vivida de vocês, que difere a vara de fronteira de uma unidade situada mais ao centro-sul, mais ao sul, mais no interior, né, ou mesmo no litoral? O que chama a atenção de vocês que vocês poderiam compartilhar conosco? Se o Valber me permitir introduzir... Pode começar aí. Pode começar tranquilamente aí. Não, sobre peculiaridades aqui em Vara de Fronteira, eu lembro uma ocasião na subseção de Cruzeiro do Sul, que para fazer as intimações de pessoas que residem em outros municípios da jurisdição, como por exemplo Marechal Thaumaturgo, que só se chega por barco ou avião, por exemplo Porto Walter, que também só se chega por barco ou avião, a gente encaminhava mensagem para as rádios locais divulgarem como se fosse uma intimação. E além de rádio, eu lembro bem que no município de Marechal Thaumaturgo tinha 2 alto-falantes na cidade, que o rapaz lá responsável gritava no alto-falante que a Justiça Federal está chamando fulano de tal para comparecer lá em Cruzeiro do Sul no dia tal, a hora tal. Então, eu achei isso uma peculiaridade. Fazia como se fosse um pregão, Paulo, é isso? Ele fazia o pregão ali pelo carro de som, é isso? Ele faria que a pessoa tinha que comparecer na sede da subseção em Cruzeiro do Sul no dia tal, ou para resolver assuntos de seu interesse. Não esmiuçava muito o assunto para não expor.
e também o juízo não aplicava nenhuma penalidade em razão da ausência, porque era uma informalidade, era uma tentativa de localização, já que os oficiais de justiça não iriam, até porque é barco ou avião. E também uma outra ocasião foi. E normalmente pessoas de baixo poder aquisitivo, que para se deslocar até Cruzeiro do Sul, no caso, tem muito dispêndio de dinheiro, de recursos e tempo. Eu lembro uma ocasião que a magistrada fez audiência por telefone com a parte. A parte compareceu num centro do TRE que tinha na cidade lá. E ela autorizou que a gente fizesse audiência por telefone. Foi feita, era uma transação penal. E o Ministério Público assentiu também. E foi feita, assim, a audiência por telefone nesse caso. Muito bom. Então, barco, avião, rádio, telefone, né? Alto-falante. Realmente, Sinal de fumaça. alto-falante. É, Bom, muito bom. Eu acho que são aí curiosidades que incrementam aí, né, a justiça e faz com que a gente perceba, né, que podemos vencer as distâncias, né? Podemos vencer aí, aproximar. E isso que você está me contando não é agora na pandemia, isso são coisas antigas, não. né? Já há alguns anos. E é interessante, assim, a boa fé das pessoas de querer comparecer, de querer resolver o problema, a situação, uma inocência um pouco maior do que uma capital, digamos assim. Uhum. Muito bom, legal. Obrigado, Paulo. E você, Valber, tem alguma coisa diferente aí que Tem, acontece? O que você pode nos contar aí? Só Tem antes barco e avião também? Como é que são as só- intimações? Faz sinal de fumaça. Pois é. Só antes de entrar nisso aí, né, a gente tem muito disso que o Paulo falou também, né, dessa questão de pedir o apoio das rádios, né, e aí isso aí é replicado, né, aquele representante ali de um vilarejo acaba recebendo essa informação e vai mesmo realmente no microfone ali, que muitas vezes fica no centro daquele vilarejozinho, né, daquela vila, e trazendo essa informação, né, ó, fulano de tal, favor comparecer à Justiça Federal, né, para tratar de assunto do seu interesse, né, Isso. porque a gente acaba não mandando maiores informações, até para evitar, como o Paulo falou, né, expor do que se trata o processo. Né, muitas vezes até é questão para poder, já houve sentença, já houve pagamento, né, então seria para receber um RPV, por exemplo. Então, para evitar qualquer problema nesse sentido, a gente só coloca que é para resolver questões, né, de seu interesse. Mas é muito comum, né, a gente ter esse tipo de intimação muito informal mesmo, dadas as dificuldades de deslocamento. Né? Tabatinga ela fica numa região de tríplice fronteira, né? A cidade ela faz uma fronteira seca com a Colômbia, né? com a cidade de Letícia, na Colômbia, que é simplesmente a continuidade, né, das ruas. Então, uma casa está no Brasil, na casa seguinte já está, né, dentro da Colômbia. Muitas vezes o imóvel que faz fundo, né, o fundo do imóvel lá está dentro do Brasil, a parte da frente do outro já está, ou o fundo da outra casa já está também na Colômbia, né? E a fronteira com o Peru, ela ocorre através, né, da travessia do Rio Amazonas, né, que seria com a cidade de Santa Rosa de Avari, né, que seria ali por causa do Vale do Javari. Né? Então, em razão dessa posição geográfica ali, né, aproximadamente 1.200 quilômetros distante de Manaus, ali em linha reta, no sentido, né, do coração da Amazônia ali, a gente tem muitas peculiaridades. Né? A ligada ao GEF é que há uma presença muito grande, né, de indígenas que buscam o atendimento do juizado para obter benefícios assistenciais ou até mesmo, né, aposentadoria rural. Então, hoje a gente tem basicamente 60% da nossa demanda de juizado ela é de povos, né, de origem indígenas. Né? Então, a gente tem ali principalmente os ticunas, né, e os cocamas, que são mais próximos ali do cerco de Tabatinga, mas tem também as tribos que são da região ali do Vale do Javari. Então a gente tem hoje esse público, né, essa diversidade muito grande, e isso acaba demandando muito a necessidade da figura do intérprete, né, para que possa, até mesmo no momento de uma perícia médica, o médico conseguir, né, entender o que está sendo falado pelo autor ali, transmitir alguma coisa para ele, e durante as audiências também. Né?
A gente tem uma realidade bastante difícil, como o Paulo falou também, né, que é a falta de médicos. A gente tem basicamente só o clínico atendendo todas as especialidades, né? A gente não tem especialidades médicas para poder recorrer dentro disso daí, então o clínico acaba tendo que ser realmente o faz-tudo lá, né, dentro da questão da perícia médica, e isso acaba também, né, sendo uma peculiaridade muito grande do Norte. A gente vê que, embora em outras localidades pelas quais a gente passou, há uma dificuldade muitas vezes em razão, né, do valor que é pago pela perícia, muitas vezes isso não torna, né, tão interessante para o médico destacar uma agenda para poder atender, mas existe ali, você acaba conseguindo um médico ou outro para poder atender, tem ali 5, 6, 8 especialidades muitas vezes cadastradas, né? E isso não é uma realidade no Norte, é muito difícil da gente conseguir, né, algum médico que não seja um clínico. Muitas vezes, quando consegue, é um médico que às vezes foi transferido, por exemplo, para o Exército, e aí ele acaba acumulando uma perícia ali fora do horário de agenda dele, no período que ele está removido para aquela região, né, e acaba se removendo muito rápido, como o próprio Rodolfo colocou, muitas vezes dá um incentivo nessas remoções aí, né, o Exército mesmo, muitas vezes os médicos ficam pouco tempo, ficam 1 ou 2 anos no máximo, então a gente acaba tendo, né, um período muito curto, até que ele comece a atender pela justiça, e logo que ele para de atender para poder se remover, é um período muito curto. Tá? E aí entra outras peculiaridades, né, que a gente tem, como essa questão do deslocamento, né, muito longo, né, das comunidades ribeirinhas distantes. Tem comunidade que, né, se dista alguns dias de barco, e o transporte só se dá, né, por meio de barco. Então, acabou que a gente vendo isso durante um período que a gente já conseguiu triar algumas coisas lá, fazendo uma gestão de como funcionava, né, de onde mais vinha o público, a gente conseguiu ver que tinham, né, autores que vinham das suas comunidades. O horário do barco, ele geralmente é um horário fixo, só tem um barco indo e voltando por dia, né, para essas que passam nessas comunidades. Então muita gente vinha, dormia na cidade de Tabatinga, muitas vezes na praça, porque não tinha dinheiro para poder pagar um hotel, então dormia em bancos de praça, de rodoviária, de coisas assim, para no outro dia estar presente para poder participar de uma audiência, né? E com isso a gente, triando isso daí, né, conversando com o magistrado, a gente acabou direcionando a pauta da vara para poder alterar os horários conforme a chegada dos barcos. Então a gente direcionava, por exemplo, né, o público X e Y que chegava o barco pela manhã, né, para que ele pudesse fazer a audiência só na parte da tarde, que ele conseguia vir naquele mesmo dia lá e ser atendido. Não precisava dele dormir para poder participar de uma audiência antes do que o barco chegaria. Né? Então são realidades que muitas vezes a gente, né, estando no sul, no sudeste, a gente não precisa, né, de se preocupar com isso, mas que é uma realidade muito presente no norte por causa das comunidades ribeirinhas. Já uma outra peculiaridade que a gente vê também, mas aí ligada, né, à questão criminal, é uma presença muito grande, né, do crime de tráfico de drogas. Então, até pela questão da produção, né, de muita droga, principalmente cocaína na Colômbia e no Peru, a gente tem, né, um volume de flagrantes por crime de tráfico de drogas elevadíssimo. E diversos deles, inclusive, envolvendo, né, os estrangeiros, que são essas pessoas ali, né, os colombianos, os peruanos, né, tentando adentrar com essa droga. E isso, além de gerar ali, né, uma constante e elevado volume de urgências, né, no nosso cotidiano, né, que são as medidas ali relativas à prisão, soltura, audiência de custódia, destinação de bens, né, tem as questões que são mais peculiares da região de fronteira, que seria justamente, né, a parte do contato ali com a Interpol, em razão dessa necessidade de contato com outros países, para poder se utilizar, né, o Red Notice, que é a difusão vermelha, né, os comunicados às embaixadas em relação às prisões, os procedimentos de cooperação jurídica, especialmente para fins de extradição. Então a gente tem, né, uma peculiaridade muito grande também dentro do criminal. Né? São várias coisas que eu cheguei a trabalhar, mesmo trabalhando em subseção que tinha a matéria criminal, eu não cheguei a ter contato antes de ter atuado em Tabatinga. Né, que é justamente esses procedimentos de extradição, de Red Notice, tudo mais que a gente, né, emilate, que a gente tem isso, né, constantemente e frequente no nosso cotidiano dentro de uma vara de fronteira. Perfeito, muito interessante aí, né? Realmente eu fico imaginando, né, como é que é a formação e a entrega desses oficiais de justiça também, da subseção, porque eles devem fazer, imagino eu, um trabalho bem diferente do que outros oficiais de justiça em situações, né, em cidades que tenham uma via de transporte, aí, uma via terrestre mais fácil. Né? Imagino eu também que numa situação dessa, uma vara que tem um grande quantitativo aí de crimes ligados às drogas e ao tráfico, se realmente... como é que é o impacto isso na mídia, talvez operações policiais, talvez
né? Ou seja, tem uma necessidade ali de uma preocupação, né, em preservar, em manter um sigilo e conduzir operações policiais em unidades dessas também, com essa dificuldade, essa peculiaridade de deslocamento, né, realmente são coisas que chamam a atenção. Sim, Né? é bem É complicado. certo, né? É onde a gente realmente, né, vê que a cooperação entre os órgãos ela faz muita diferença, né, Rodolfo? Aquela interface que a gente faz, né, a cooperação com as justiças estaduais, o apoio, muitas vezes a gente acaba, né, deprecando uma intimação, né, para a justiça estadual que está dentro da nossa própria jurisdição, né, porque para o oficial de justiça ir ali é muito difícil, principalmente no período de chuva, né, as estradas ali, ele teria que passar, né, trecho de barco e trecho de estrada. Só que a estrada simplesmente fica impraticável, você não consegue chegar. Então, por mais que ele fosse para poder dedicar o dia dele inteiro para aquela uma única diligência, provavelmente ele não ia conseguir cumprir. Né? Então, a gente acaba precisando de lançar mão de muito apoio, né, uns dos outros aí na região. E eu não sei se em Tabatinga havia um acordo de cooperação formal, mas em Cruzeiro do Sul isso não tinha acordo de cooperação formal com a Justiça Estadual, com a marca de Cruzeiro do Sul. Era um trato de cavalheiros. Isso mesmo, uma camaradagem mesmo. Era um acordo, uma camaradagem, que se o juiz diretor do foro quisesse fazer, bem, se não quisesse também estava respaldado. Exatamente. Né? É isso aí. É isso que o Rodolfo falou. É o sistema da justiça funcionando. A gente, Rodolfo, você vê que, né, muitas vezes os oficiais de justiça, como eu estava falando, a gente tem comunidades, né, longe, muitas vezes a gente expede, por exemplo, um mandado, não é aquela questão como a gente vê muitas vezes, você expediu, encaminhou para a semana, daqui uns dias aquele mandado vai ser cumprido. Só que a depender da localidade, o oficial precisa de esperar juntar 3, 5, 10 mandados, porque ele vai gastar um dia inteiro para ir, vai ter que dormir naquela localidade e voltar no dia seguinte. Né? Então ele precisa muitas vezes de esperar um acúmulo daqueles mandados ali para que possa justificar essa ida, não dá para ele ir a cada novo mandado. Né? E quando há uma urgência, aí muitas vezes é isso que a gente está falando, a gente precisa muitas vezes de tentar o contato com alguém, né? O contato principalmente hoje com o WhatsApp, né? A gente acaba tendo muito contato de todo mundo, né, via celular e tentando nos ajudar. Né? Eu estou precisando disso, manda o documento via WhatsApp, a pessoa vai, manda para outro, consegue fazer chegar, né, até onde precisa. Perfeito. Muito bom. E, além disso, ainda tem essa barreira, né, da língua, muitas vezes, essa necessidade do intérprete, né? E o que também enfrenta um desafio diante aí de uma ausência de perícias, de peritos, na realidade, né? E se faltam peritos, talvez os intérpretes mais apropriados também faltem, né? Então, para se levar essa comunicação, o oficial de justiça, muitas vezes, também tem que fazer esse papel, né? Sim, ainda chega lá e ainda tem que atuar meio que como intérprete, muitas vezes. Muito bom. Pessoal, nós estamos chegando na metade, né, da nossa live, estamos passando um pouquinho, mas para quem entrou aí depois, nós estamos conversando, né, com os colegas aí, participantes do Instituto Raja. Oi, Paulo, pode falar. Eu costumava brincar que tem o CPC de área de fronteira. CPC próprio, né? Pois é, são as peculiaridades das varas aí de fronteira mesmo. Muito bom. Então, Paulo e Valber, eu queria saber agora o seguinte, o que vocês têm diante, vocês já contaram um pouco, né? Mas tem, assim, por essa situação tão peculiar, algum gargalo, ou alguns, 1, 2, 3, né? Alguma situação que precisa ser modificada necessariamente dentro da unidade de vocês? O que você acha, Paulo? Quais seriam os seus principais desafios ainda a cumprir dentro da unidade aí da 4ª Vara da Seção Judiciária do Acre? Olha, aqui na 4ª Vara, na capital, eu acho que não vislumbra assim, os gargalos que eu vislumbrava na subseção de Cruzeiro do Sul. Eu diria que um gargalo aqui na capital seria o que o curso aborda de alguma harmonização institucional com a interface INSS, que é um órgão responsável, acho que, de maior litigiosidade aqui na Justiça Federal, eu acho que todo o Poder Judiciário. Eu acho que, então, se fosse para citar um gargalo aqui na capital, seria algum tipo de harmonização institucional
prévia, preliminar, que evitasse o grande número de demandas ajuizadas. Lá na subseção de Cruzeiro do Sul, que é no extremo oeste, a Defensoria, né? Uhum. a Defensoria Pública da União não atua. Acredito que isso atrasa um pouco a tramitação dos processos, porque a gente tem que procurar advogado dativo e a remuneração não é tão atrativa para o advogado dativo, e no interior também não tem um grande leque de advogados disponíveis. E há um outro gargalo que eu poderia citar é essa dificuldade de intimação no interior, que também pode ser considerado um gargalo, essa dificuldade que a gente conversou ainda há pouco. E Paulo, me diga uma coisa, em cima da questão da dificuldade de intimação, tem varas aí próximas que vocês têm notícia de ter utilizado o juízo 100% digital, né, nessa linha de uma justiça que realmente funciona integralmente digital ou não? Não tem tido essa adesão? Você tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento que tenha havido adesão ao juízo 100% digital aqui na seção judiciária do Acre. Mas certamente o PJE, de outro modo, ele facilitou o acesso das partes e advogados ao Poder Judiciário. Certo. Pois é, porque essa parte que você iniciou falando, né, dessa necessidade de uma harmonização maior com um dos principais litigantes, que é o INSS, é uma área que a gente deve procurar, né? A gente até tem aí nos exemplos, nas aulas do professor Carlos Adar, contatos que foram feitos, talvez até na parte administrativa do INSS, não só na procuradoria, e que isso resultou ali realmente, né, porque estavam indeferindo pelo mesmo motivo, se tem uma jurisprudência já consolidada e forte, o entendimento, e às vezes consegue se convencer ou explicar, né, qual é o funcionamento. Então, essa aproximação da justiça, né, dessas interfaces, desses stakeholders, desses parceiros, muitas vezes ela traz soluções. E a justiça, hoje em dia, não precisa apenas permanecer naquele papel inerte, né, naquele papel de não poder se comunicar, muito antes pelo contrário, né? Muitas vezes a gente tem que chamar o advogado, tem que chamar o procurador, tem que chamar o parceiro, né, para que tente achar um caminho, né, adotar mesmo a tal política do ganha-ganha e que a gente possa sair ganhando e encurtar caminhos, né? Então, realmente, acho que a gente tem que encontrar ali, né, alguma perspectiva de vencer esses desafios, né, como você está dizendo. Uhum. Acredito que essa harmonização com o INSS surtiria um efeito enorme. Ok. Muito bem. E você, Valber, o que você nos conta aí em termos de maiores dificuldades, quais são ainda a serem vencidas? Pois é, a vara de fronteira ela traz alguns desafios também, né, bem peculiares, né? E eu diria que a gente, assim que conseguiu dar uma boa traçada, né, uma mapeada na estrutura da vara, nas dificuldades e tudo mais, né, me surgiu bastante claro aos olhos ali 4, né, desafios bem grandes, né, e 4 focos de atuação que eu teria que ter também, né, na via reversa disso daí. O primeiro deles aí seria, né, a dificuldade de fixação dos servidores ali em Tabatinga, né? Como eu comentei no começo lá, é uma vara que tem um quadro previsto de 12 servidores e que hoje possui, nesse quadro atuando na vara, né, somente 5 servidores. Então a gente consegue contornar de certo modo com requisições, né, com o apoio dos estagiários, com uma equipe de bravos guerreiros ali, né, que trabalham ali realmente com um esforço muito grande, mas ainda assim, né, essa peculiaridade da não fixação, ela acaba sendo bastante pesada para quem está, né, na ativa e, de um modo geral, para a vara no seu caminhar, né, e isso ela acaba decorrendo justamente dessa posição, né, de Tabatinga, da dificuldade, principalmente da falta de estrutura médica, de estrutura escolar,
de estrutura de diversão, de lazer. Então a gente vê que muitas pessoas que hoje estão, né, com esses cargos presos, que foram removidos por motivo de saúde, que talvez hoje pudessem estar trabalhando, né, em razão do teletrabalho, poderiam ter se mudado para outras localidades, estar trabalhando em teletrabalho em favor de Tabatinga, né, e que foram removidos naqueles períodos, né, anteriores, se deu justamente por essa falta de uma estrutura mínima de saúde, né? Então, da mesma forma que a gente tem uma dificuldade muito grande, né, para poder ter peritos, os servidores, os magistrados que estão ali, quando precisam de um atendimento médico para si ou para algum familiar um pouco mais especializado, também não consegue, né? Então, isso, quando é alguma questão crônica que demanda um acompanhamento médico, isso simplesmente impede a fixação, né, do servidor ali na cidade, que ele resida na cidade. E, para além disso, outras questões, né, da própria dificuldade de saída, de chegada, né, como eu comentei, são mais de 1.200 quilômetros em linha reta de Manaus, é um único voo diário, né, quando há esse voo, então há um custo bastante elevado, né, hoje de deslocamento, então tudo isso acaba gerando, né, uma dificuldade grande de fixação. O segundo ponto hoje, que é um desafio grande para a gente, né, em Tabatinga, é a precariedade logística, que também decorre da localidade. Então, né, a internet é uma internet bem precária, né, para citar como exemplo, a gente está basicamente há um ano, né, brigando, batendo muito firme nesse assunto aí. Houve, inclusive, intervenção do CNJ, intervenção, né, do próprio tribunal, a sessão. Não é que ela não queira fazer, né, mais do que é feito, é porque simplesmente não há disponibilidade, né? A gente não consegue. Hoje a nossa internet que está disponível para subseção, para toda a subseção, é uma internet de 7,5 megas, que foi subido para 10 megas. Então hoje nós temos um pacote, né, de 10 megas de download e 10 megas de upload, né, totalizando 20 megas. Isso, né, para uma realidade de sul e sudeste, onde a pessoa em casa já trabalha com 1 tera, né, dentro da sua própria casa, é algo que parece, né, loucura quando a gente está falando. Mas é uma das questões, né, que são empecilhos da região. A gente não consegue simplesmente contratar. O tribunal gostaria de contratar, por exemplo, 200, 300 megas. Para a gente simplesmente não existe uma oferta dessa internet, né? Espero que agora, com essa possível chegada da Starlink, né, que está cobrindo isso aí, a gente consiga que haja uma contratação para o poder público, né? Para a pessoa física já existe, já consegue, né? Então já tem diversas pessoas em Tabatinga com uma internet de boa qualidade da Starlink. Mas para o poder público ainda, que demanda toda aquela questão, né, documental e todo o apoio por trás, todo o feedback necessário para que haja uma segurança da rede, né, por enquanto ainda não tem. A parte de energia elétrica também, né, há muita queda de energia, e por mais que haja um gerador, né, de apoio, os próprios picos de energia acabam danificando esse gerador. Então isso é um outro ponto, né, que acaba gerando a precariedade logística da região, e acaba, muitas vezes, né, um dia falta internet por 2 horas, 3 horas, no outro dia você perde a energia pela parte da manhã, tudo isso ao final do mês, somando-se essas horas de trabalho, né, que ficou sem, principalmente hoje, com todos os sistemas, né, que estão informatizados. A gente está com o nosso, graças a Deus e graças ao esforço de toda a equipe, a gente está com o nosso acervo hoje quase que 100% já migrado. Então hoje faltam 5 processos. Essa semana a gente deve estar concluindo, mas faltam 5 processos só para poder migrar todo o acervo. Então hoje até, né, a questão do nosso trabalho, ele fica mais focado dentro da parte também, dependendo da energia elétrica e da internet, né? E num terceiro ponto, a gente tem uma falta de estrutura dos demais órgãos, né? Então, como o Paulo também mencionou, né, há um problema com o INSS. A gente, por exemplo, né, citando como um exemplo prático durante o curso do processual, a gente, né, o processo segue, a gente intima para poder falar sobre os cálculos. Simplesmente não tem uma estrutura dentro do INSS para poder conversar, né, para poder responder se está de acordo com aqueles cálculos tempestivamente, se não está. Muitas vezes esse RPV é gerado lá porque houve um transcurso do prazo, e quando a parte já recebeu, vem uma informação dentro do processo falando que a parte tinha recebido administrativamente, né? Então aí começa a gerar aquelas dificuldades processuais. E muitas vezes é dentro de uma fase que fica difícil até da gente gerar algum apoio, que é, por exemplo, uma conferência de cálculo, como que a gente atuaria, né, num órgão que, né, como a Justiça, a gente interferia para dizer, né, em nome do INSS, se está de acordo ou não. Então, acaba dificultando bastante, né, essa falta de estrutura dos demais órgãos, a ausência da própria DPU, né, ela não tem DPU atuante lá, então isso aumenta o volume de atermações, isso aumenta o volume de atendimentos que a gente tem, né, porque a parte, sempre que ela precisa de alguma informação, é só a vara que ela tem para poder procurar.
né? Isso aumenta o volume de trabalho também para a gente conseguir nomear dativos, porque o volume de dativos a ser nomeado é muito grande, maior até do que a capacidade que a gente tem de advogados, né, que atuam como dativos na localidade. Há, paralelamente a isso, a questão que eu mencionei de uma violência muito grande, uma criminalidade alta, então muitas vezes alguns dativos desistem de atuar justamente por causa de pressão, né, de violência. E aí a gente tem, né, que a falta da DPU e a não atuação da DPE, justamente porque entende que deveria ser a DPU atuando, né, como um ponto bem, bem complicado. E por fim, um quarto, né, ponto que eu acho que é bastante, né, complicador para a gente, lá um desafio bem grande, né, que é as características da fronteira relativa à questão criminal, né, que isso gera para a gente um volume de demanda muito grande continuamente. Então, eu preciso destacar, né, grande parte da minha equipe para poder atuar só tratando de questões criminais, porque eu preciso de dar andamento nos processos, né, o andamento normal, mas em contrapartida não para de ter urgências cotidianas. Então, preciso também de ter alguém, né, que consiga trabalhar as urgências cotidianas. Então, numa vara que a gente tem ali um efetivo tão reduzido, né, eu acabo tendo um servidor basicamente atuando em cada um dos outros setores, por exemplo, um servidor que cuida de tudo do civil execução, um servidor que cuida de tudo do juizado, para que eu possa ter um pouco mais de frente dentro do criminal, para que a gente consiga, né, prestar essa resposta tempestiva, né, dentro dos prazos, principalmente de audiência de custódia, questão de soltura, de liberdade e de prisão, né? Então, esses são os pontos ali que demandam a gente, né, ainda como os desafios hoje. Não são poucos, né, Valber? Não São são poucos. não, são bastantes. O Elton está aí fazendo um comentário, e quem quiser, inclusive, fique à vontade. Agradeço, tá, Elton, pelo seu comentário. Podem mandar alguma pergunta, a gente tentar ainda abordar. Mas fazendo coro aí para essa situação, né, da internet, da seriedade desse problema, porque dentro do TRF1, que já tem esse gigantismo, né, de tamanho, a extensão que ele é, se a gente ainda não consegue se comunicar numa era de processos eletrônicos, né, com uma internet que não sequer é oferecida, então realmente isso é um desafio muito grande. Eu penso que, por outro lado, a questão dos servidores, o caminho que você está traçando, né, que é o caminho que a gente acredita que vai continuar, né, passa aí pelo teletrabalho mesmo, né? O teletrabalho ele foi uma oportunidade que não só extraordinariamente na pandemia, mas vamos falar num período pós-pandêmico aí, é certo que a gente tem que utilizar, seja num regime integral, eventualmente para locais mais próximos, menos distantes aí, um regime híbrido, mas assim, ele permite que aquele servidor, né, que exista uma certa equalização dessa mão de obra, né, entre unidades. Exato. Isso tem que ser levado em conta também. E numa região de fronteira, ela evita o desfalque da vara, né, Rodolfo? Mitiga a evasão, não perde aquele servidor, né, como era antes. Exatamente. E para além disso, a gente tem uma situação, por exemplo, olha a situação, a gente durante a pandemia, muitas vezes os colegas, principalmente da assessoria, precisavam de minutar uma sentença, tinha que fazer um download do PDF, né, de um vídeo, de alguma coisa grande. A nossa internet simplesmente não permitia, ele não conseguia fazer aquele download. Então os colegas em teletrabalho faziam o download daquele arquivo, entrava via VPN, colava aquilo ali no W e o colega conseguia acessar. Mas só porque tinham outros colegas em teletrabalho, ele conseguia ter acesso àquele processo. Né? A migração, quem conseguia fazer o upload dos arquivos, era só quem realmente estava fora de Tabatinga. Né? Então, quem estava distante do centro judiciário, né? Então, né, o teletrabalho ele contribuiu em muito, né, com as varas de fronteira. Sem dúvida. Muito bom, pessoal. Olha, eu queria então falar e juntar aí com vocês dois últimos pontos, né? Que seriam aí os desafios que já foram superados e qual medida, né, o Instituto Haja já conseguiu dar alguma contribuição aí para as duas unidades. O que você acha, Paulo? Né, eu já sei um pouco das dificuldades, sei um pouco do acervo de vocês, os colegas que estão aí participando também estão enxergando quão peculiar que é, mas tem pontos vencidos, né? Tem barreiras ultrapassadas, e o que o Instituto Haja conseguiu, quais ferramentas, o que você conta para a gente, Paulo, por favor? Rodolfo, como você percebeu aí as diversas dificuldades que a gente tem em área de fronteira, mas isso leva a gente a ter mais criatividade também, e com mais criatividade a gente cresce, a gente evolui, não é?
E são as diversidades que trazem a propulsão da criatividade da gente, do ser. E eu acho que a própria pandemia acelerou a questão da informatização dos processos e procedimentos. Inegavelmente teve o lado ruim da pandemia, mas disso foi retirado uma situação boa, que é acelerar o processo de digitalização, de informatização, acesso por advogados distantes, por partes que não estejam aqui na sede, não precisar vir na sede, ter atendimento remoto. Então, todo esse arcabouço de digitalização foi favorável. E está dentro disso a concessão de teletrabalho para servidores. Servidores que foi construído de software, de equipamentos com a informatização pós-pandemia, durante a pandemia, possibilitou o servidor ao teletrabalho. E o Instituto Haja, eu acho interessante que ele aborda aspectos materiais, tangíveis e intangíveis lá no curso. Ele determinadas situações intangíveis de gestão de conflito, de alguma coisa emocional que eu não imaginava que teria uma solução técnica, e tem uma solução técnica, um caminho científico para você seguir. Fora o material prático de relatórios com indicadores, de gestão de rituais de gestão. Então, o doutor Carlos Haddad e o professor Luiz falava que na fotografia, no começo do curso, seria todo mundo mais cabisbaixo, e no final do curso vai ser todo mundo mais animado e mais engajado. E não precisa nem terminar o curso para a gente já se sentir engajado e animado. E eu acredito que muita gente já está praticando o que está estudando no curso, fazendo rituais de gestão, trabalhando, escolhendo best-sellers de processo, trabalhando eles chamam de short processing time, fazendo primeiro os processos que demandam menos tempo, para depois fazer os processos que demandam mais tempo. Então, tudo isso é vantajoso para nós. E a gente já está aplicando no nosso trabalho. Muito bom, Paulo. Legal saber que está tendo essa contribuição e os rituais de gestão estão começando a ser feitos, né, Valber? Acho que você também pensa por aí. Sim, exatamente. Eu tenho visto como muito proveitoso, né, todas as instruções que a gente tem recebido do Haja, né, durante esse curso. O tema de gestão é um tema que eu gosto muito, né, seja a gestão processual, a gestão do acervo, né, quanto à gestão de pessoas, mais especialmente a gestão de pessoas, eu gosto muito. Né, eu acho que a gente é justamente aí onde está o nosso maior ganho, né, e a maior importância também está aí, né, a gente tem que dar a maior importância nisso, e a gente vai obter o maior ganho justamente nisso. Né? O ser humano, ele é, além da ferramenta de trabalho, ele é, né, muito mais do que a ferramenta, ele é ali também, né, a pessoa que precisa dar atenção para poder, porque tudo depende dele, né? Aquilo ali vai partir dele para poder seguir. Então, acho que essa parte dos conceitos, né, como foi bem colocado pelo Paulo aí, a parte técnica que vem por trás, que muitas vezes a gente acaba não conhecendo, ela é muito legal. Né? Como foi comentado aí também, o ritual de gestão, eu já adotava algo que seria basicamente algo assim, né, porque eu fazia reuniões semanais, né, com a minha equipe, mas não tinha a formatação do ritual de gestão, e muitas vezes falhava ali dentro de algumas, né, questões, a gente não trazia de um modo muito claro, por exemplo, a questão das não conformidades, a busca da solução e do registro daquilo dali, né, não havia muitas vezes, embora houvesse um controle bem, né, bem próximo dos números e relatórios e tudo mais, isso acabava ficando muito comigo. Eu trazia, né, os relatórios para serem trabalhados, eu trazia as informações do número, depois eu trazia as informações dos resultados, né, e não havia aquela questão, né, das equipes participarem dela mesmo, trazer os seus próprios resultados, trazer as suas dificuldades, as informações, as suas próprias metas,
né? Então, acho que essa visão diferente do ritual de gestão tem contribuído bastante. A questão do projeto Guardião, né, a gente está em Tabatinga hoje com um caso, né, extremamente delicado, né, e de muita atenção, que é a questão do homicídio, né, do Bruno e do Dom Phillips, né? Então esse é um processo que a gente iniciou como o nosso projeto piloto dentro do projeto Guardião, né? Não havia essa estruturação, então é uma das coisas também que a gente está utilizando. Outra coisa que eu achei bastante legal, né, a gente tem, né, hoje dentro desses nossos gargalos que são decorrentes dos nossos desafios, um dos gargalos seria um ponto de atravancamento, seria a parte dos processos que estão hoje na assessoria, são os conclusos, né, porque tem um volume grande, principalmente os processos juizados. A gente tem um trâmite muito fluido, né, por assim dizer, muito leve no GF, só que a parte da sentença acaba que sentença é sentença, de todo modo, né, principalmente quando você tem que fazer, né, uma análise muito peculiar, muito individual de cada um dos processos, como é o caso, né, da localidade. Então, a aplicação ali do GUT para o gabinete me pareceu uma ideia assim, muito bacana para que pudesse justamente ter isso, né, de você trabalhando os processos mais simples ali, você ter uma questão de importância, uma questão de dificuldade, você separar aquilo ali em grandes blocos e trabalhando, atacando não só por relatório, né, então isso eu acho, né, de uma importância bem grande. E, paralelamente, outras coisas que a gente foi tomando conhecimento, como, por exemplo, a ferramenta do PJE mais R, né, que veio ser ministrada ali para a gente, aquela instrução, que é muito bacana. Extensão, né? Aquela extensão, eu acho que isso facilita bastante também. Então, são muitas ferramentas que a gente começou a utilizar, né, a partir do curso ali, que por mais que a gente tivesse uma ideia que caminhasse, né, num sentido paralelo do que está sendo ensinado, né, quando você entra dentro daquela técnica, a coisa muda bastante. Muito bom, Valber, porque o que se percebe é que as pessoas, né, quando lidam, primeiramente, como você disse, com tanto cuidado com as pessoas, com gente, né, para formar aquela base, e partem também para uma gestão de qualidade na prestação judicial, focado aí nos resultados processuais, elas muitas vezes agem ali pela sensibilidade, pelo instinto, pela percepção. Mas se vem uma oportunidade da gente sistematizar isso, né, colocar como rito, colocar como ferramenta, o resultado ele potencializa. Né? A ideia passa por aí mesmo. Mas, pessoal, a gente está chegando no final e a gente tem alguns agradecimentos aí que foram feitos, parabenizando, viu, Paulo, a Márcia, Gabriel, né? Todo mundo gostou aí do que vocês disseram. E eu queria oportunizar vocês aí uma palavra final. Eu não vou falar que são da minha família. Mas é sempre bem-vindo, esse prestígio é muito importante. Pode falar, Paulo, dá uma mensagem final, seja para eles ou para todos que vão ficar nos ouvindo aí depois. Ela vai ficar gravada, né, a live? Sim, vai ficar publicada. Voltando só um parêntese aqui no tópico anterior, eu estou pensando em imprimir os slides de cada módulo e formar um caderno que aquilo sirva de manual para mim, para sempre. Sim. Né? Há uma gestão de conflito, eu vou ver lá o que eu tenho que fazer. Há uma gestão de processo sobre alguma coisa, eu vou lá ver o que eu tenho que fazer, tecnicamente falando. Sem dúvida. Mas eu queria agradecer. Né, sejam atualizados com constância, eu acho que é super, super bom, tá? Acho que você está certo, a gente ter um momento ali para consultar para um novo colaborador que venha integrar a sua equipe, né? Essa rotatividade que existe entre estagiários. Então, sem dúvida, acho que é um caminho bom. E estão lembrando aqui, ó, a Vicilde está falando, olha, não é sua família não, viu, Paulo? Tem uns colegas aí também participando. Deixa uma mensagem final aí para eles, por favor. Eu queria agradecer o convite aqui do Instituto Ágil para participar dessa live. Fiquei muito honrado também de participar juntamente com o colega Valber, lá de Tabatinga. Gostei muito, foi a primeira vez que participei de uma live. Eu lembro que na live anterior o professor Carlos convidou e pouca gente se manifestou, né? Acho que só o Elton se manifestou e o outro ele conseguiu, acho que no privado. Mas eu gostei da participação, quebrou o gelo aqui um pouco da primeira vez.
E se precisar novamente e não tiver outro que queira, tá? Pode contar comigo. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, Paulo. Continua participando conosco lá. A sua atividade lá no MemberKit também está sendo muito boa na nossa plataforma digital. Acho que você está contribuindo bastante. E hoje, ao vivo e aí a cores, né? Podendo nos dizer um pouquinho dessa realidade, dessas barreiras que vocês estão ultrapassando. Muito obrigado, Paulo. Eu passo a palavra final aí para o Valber, para a gente poder encerrar. Também gostaria de agradecer o convite mais uma vez, né, Rodolfo, aí, né, transmitir ao doutor Carlos e o professor Luiz também, né, os agradecimentos pelos ensinamentos que eles têm trago para a gente, você também, tem contribuído muito, principalmente, né, naqueles comentários que vocês fazem nos nossos comentários, né, acaba agregando muito para a gente também, né, de modo complementar ali. Então, te agradecer também por todo esse empenho aí em contribuir com o nosso conhecimento. Queria também deixar registrado aqui o agradecimento à equipe de Tabatinga, né, o empenho da equipe, né, como eu coloquei aí, eu acho que a gente, né, esse foco aí de uma equipe, né, que labuta conjuntamente de mão dadas, todo mundo aí faz todo o diferencial, né, e dizer que também nós estamos disponíveis para poder, caso seja preciso, a gente debater e falar quanto mais for necessário esses assuntos. Eu acho que a gente sempre tem a ganhar, né, quem está conversando, quem está ouvindo, quem está aprendendo, né? Eu acho que todos ganham, né, quando a gente está tratando de gestão. A gente sempre tem a receber e obter novos conhecimentos. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Paulo, aí também por ter compartilhado aí a sua experiência conosco, né, e desejar a todos aí uma ótima noite. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a quem esteve aí conosco. Muito obrigado, Valber e Paulo, tá, por esse aprendizado, por compartilhar essa hora conosco. E continuem firme, né? A gente vai seguir com as nossas lives aí no Congestão, né? Que vocês possam voltar a participar com a gente e contribuir com a experiência que já adquiriram e fazendo uma justiça melhor, uma justiça mais célere e mais eficaz. Tá bom? Paulo. Congestão com M e separado. Isso. Não vamos confundir, hein? Tá bom, pessoal? Obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus e a gente vai se vendo aí nas nossas plataformas. Boa noite. Forte abraço. Até mais.